São João capítulo 15, verso 10 e 11. Amém. Bom, vamos à leitura. São João capítulo 13, verso 11. É isso mesmo que eu falei? Eu falei o quanto? 15, não, é 13. São João 13, verso 11. Vamos ao 15 também, mas vamos à nossa leitura. Capítulo 13, verso 10 e 11. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Senhor, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que esta fé na Tua palavra possa redundar em bênçãos para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha sentar. Bom, o Senhor Jesus disse: nem todos estáis limpos. Há uma necessidade de uma vida limpa. E esta vida limpa é vida sem mancha. O limpo é sem mancha. Se tiver uma manchinha, ele não é limpo. Então, para ser limpo, tem que ser sem mancha. E o Senhor Jesus, dando a ceia, mostrando para os discípulos o lava-pés, em São João capítulo 13, ele informou sobre o estar limpo e não limpo. Quem estava limpo e quem não estava limpo. Agora, Jesus tinha uma igreja muito grande. A igreja de Jesus estava com 12 adeptos. Ele era o pastor. 12 membros. E ele deu a ceia e ainda teve que falar: nem todos estáis limpos. No meio de 12. Hoje nós estamos em muito mais. A mensagem não pode ser diferente. A mensagem não pode ser: vós todos estáis limpos. Porque quando todos nós estivermos limpos, ou o reconhecido por Deus como o todo limpo, o todo é só o eleito. O todo é aquele que foi predestinado por Deus. O todo de Deus é aquele que foi lavado pelo sangue de Deus. Mais nenhum estará limpo. E tem pessoas que o sangue não as lava. O sangue não pode lavá-las.
Tem pessoas que elas podem estar no ministério de Jesus Cristo, quanto mais no meu, não pode ficar limpa. Tem pessoa que não fica limpa. Você pode vê-la limpa por fora, mas como Jesus vê por dentro, todo mundo era igual. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele tratava todo mundo igual. E todo mundo sabia que aquela mensagem era para aquele que cresce nele. Porque quem não crer já está condenado. Essa foi a mensagem de Jesus. Quem não crer já está condenado. E aquela mensagem fez uma limpeza. Não vamos pensar que Jesus apenas teve 12. Ele teve 70 pregadores à parte, que nós temos chamado de pregadores descartáveis. Hoje, nessa época, você sabe que usa muito descartável, até pregador. E se no tempo de Jesus já existia pregador descartável, pensa bem hoje. Tem coisa que é interessante, né? Pregador descartável. Descartável é aquele que usa e joga fora. Não tem proveito mais. Joga fora. Não tenta você guardar o descartável. Ele não é de guardar. Ele já está escrito descartável, que é para jogar fora. Usou? É como esses copinhos aí. Você usa um copinho daqui, vou guardar, vou lavar. Ele não presta. Usou, joga fora. Você pode usá-lo uma vez, joga fora. Não tente usar 2 vezes, não. Então, me tem vindo isso. O que eu vou fazer? Me tem vindo isso. Jesus tinha 12 pregadores fixos e tinha 70 descartáveis. Tinha 70 que era o tira-queixo, que vocês chamam? Tira-queixo. Você sai de 2 em 2, prega o evangelho, avisa aí o povo, expulsa demônios, cura enfermos, em meu nome eu vos dou poder sobre serpentes, escorpiões, e nada disso vai fazer mal para vocês. Na hora que eu acabar de usar vocês, pronto, jogar fora. Ele fez isso, irmãos. Nós vamos fazer o quê? Aonde você encontra os 70, Jesus chamando eles de volta e usando eles outra vez? É descartável. Eram pregadores descartáveis. Meu Deus do céu. E uma das coisas mais duras que São Paulo pensou nisso. São Paulo disse que ele não queria ser desta maneira. Eu sempre tenho falhado com vocês nesse versículo, e sempre me vem essas coisas de última hora, e eu estou aí na falha deste versículo, né? Pregadores descartáveis, Jesus usa eles um certo tempo. Vamos pedir, Senhor, não me usa só um certo tempo, não, me usa sempre. Não me descarta, não. Ele me usa e depois me joga fora. Eu queria ser usado por ele e continuar sendo um dos 11. Um dos 11. Você pode encontrar o Pedro mais falho, mas que eu e você sejamos um dos 11. Você quer ser um dos 11? Um dos 11 é muito bom. Mas o versículo, eu sempre me falho, que me vem de última hora, rapaz, e eu, como sou de uma mente falha, que eu preciso de marcar tudo, né? Parece que eu já estou ficando velho. E depois que a gente pega os 50, não quer ser velho, sabe? A gente quer, não, eu ainda estou novo ainda, está novo sim, está novo. Está novo. E a hora que mais pensa em pagar a funerária, né? Aí você fala, estou novo ainda. E é perigoso depois, numa idade dessa, a gente querer dar uma de bom ainda.
Você já está, né? Falou, o que você está pensando de mim, rapaz? O que você está pensando? Estou pensando que você é. São Paulo diz assim, que ninguém pense de mim além daquilo que eu sou. São Paulo foi claro nisso aí. Eu não lembro bem este versículo onde está, meu Deus do céu. É para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu sei que tem ouvinte aí que diz, o pastor está aqui, está aqui. Então joga no ar aí para nós, né? São Paulo esclareceu isso. Para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser de alguma maneira reprovado. São Paulo pensou nisso daí, viu, irmãos? São Paulo sabia, diz, pregar o evangelho a gente pode pregar, mas pode ser um pregador descartável. Deus pode usar de nós e depois colocar nós para fora, porque não tem eleição. E enquanto eu tiver uma eleição na qual, escute bem, que eu possa ser usado por Deus, dentro da escolha dele, ele escolheu. Enquanto eu tiver podendo ser usado dentro da escolha, ele não me joga fora. Mas depois que ele terminar de me usar, e que já terminou o meu tempo, ou se todas as eras percebesse, a era de Lutero já terminou e já deixou de lado, a era de Wesley terminou, ele deixou de lado, a era de Laodiceana terminou e Jesus deixou ela morna de lado e pegou nós, tirou de Laodiceia e está tratando conosco aqui agora. Amém? Este é o melhor lugar que nós estamos, mas tem que reconhecer. Eu creio que cada um de nós precisamos reconhecer nosso lugar, nossa posição, e o melhor lugar para nós, hoje mesmo, o melhor lugar é aqui na Pedra de Coroa, batismo com o Espírito Santo. Você tem, pode ler para mim, tem aí? 1 Coríntios 9, 27, né? É isso daí. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Isso daí a gente sabe que pode acontecer. O irmão Branham mesmo diz na mensagem Desespero, parágrafo 13, ele diz que pode acontecer. Isto pode acontecer. Então, se pode acontecer, a gente tem que ter segurança do que a gente está pregando. Segurança para que Deus nos levantou. Para ser 12, para ser 11, para ser 70. Estou incluso em qual destes grupos? Vamos pensar um pouquinho? Estou incluso em qual destes grupos? No grupo de 11, é 11 que não foi descartável. 11 que Jesus usou até o fim, e quando um dos 11 falha, como qualquer um falha, ele tornou a usar outra vez, porque não era descartável. Pedro falhou, você vai encontrar ele falhando, mas depois que ele falhou, Jesus foi atrás dele e perguntou para ele assim, falou para ele, Pedro, pastoreia minhas ovelhas? Pedro, pastoreia meus cordeiros? Então ele não era um pregador descartável, ele falhou, mas não era descartável. Judas é um pregador que não é praticamente o descartável. Judas é o pregador que não pode ser limpo. Judas não pode ser limpo. Foi o Senhor Jesus que disse. Vamos repetir esta leitura aqui, onde o Senhor Jesus diz em João 13, ele diz assim: vós estáis limpos, mas não todos. Um não podia ser limpo, não tinha jeito de ficar limpo. Tem gente que prega até a regeneração de Satanás. Engraçado, a pessoa tem que ser muito cega. A regeneração de Satanás, tem que crer que Satanás ainda pode ser um irmão bonzinho, que ele pode dar-se de irmão, de irmã, né? Mas não que Satanás mesmo pode ser irmão nosso. Não. Satanás,
ele é um pervertedor da palavra. E quando Deus fez seus filhos nesta terra, como Adão, nós todos estamos representados humanamente em Adão. Todos, grandes, pequenos, brancos, negros, amarelos, vermelhos, todos estão representados em Adão. Adão nos representou aqui, naquele tempo. Deus começando seus filhos na terra, o terreno. E como Adão caiu, São Paulo diz que todos caíram. A queda de um foi a queda de todos. Mas Paulo também diz assim: o levantamento de um é o levantamento de todos. Ele diz: todos caíram em Adão, mas em Cristo todos são levantados. Aleluia. Então, um trouxe a parte natural, carnal, perecível, mas dentro desta carne tem uma alma, a qual é a natureza de Deus, é a gene de Deus. Quer dizer, é uma natureza hereditária que você herdou dele, esta alma, você herdou dele. Isto é o mais importante dentro desta carne. Então, nesta carne, o diabo tem oportunidade de trabalhar nela. É por isso que você sofre na carne. E foi por isso que Jesus sofreu na carne. E foi por isso que Jesus padeceu dores. E é por isso que Isaías diz que ele seria um homem de dores. Porque o diabo trabalharia naquela carne. Porque Deus iria redimir a mim completamente. A morte do Senhor Jesus Cristo me redime completamente. Mas ele começa por de dentro para fora. Agora a mensagem, o trabalho do sangue de Jesus Cristo está me redimindo de dentro para fora, redimindo a minha alma. Isto é, mostrando que a minha natureza, a natureza da minha alma é Deus. E que pode ser redimida, porque quem não tem a natureza ligada a Deus nunca será redimido. Só é redimido quem tem uma natureza que é a gene de Deus, que está semeada dentro de um corpo de carne que peca, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu Deus, estas coisas são boas. E eu não aprendo por estudo, porque eu nunca estudei. Eu aprendo apenas pela palavra, pela mensagem do profeta, pela Bíblia Sagrada. E eu vejo isso tão claro. Tão claro. É Deus mostrando de onde você veio e para onde você vai. Você não tem nem medo. Não tem nem medo. De onde você veio? Se você veio do Pai terreal, você acaba onde o Pai terreal acaba. No cemitério. Mas se você veio do Pai espiritual, você não teve nem começo e você não terá fim. Aleluia, isso é bom demais, isso é bom. Agora, por isso é que o Judas não pode ser limpo. Vós estáis limpos, 11, mas não todos, o Judas. Entende? Mas nem todos. Aí ele vem assim: porque bem sabia, escuta bem, ele dá a explicação. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Ele conhecia, Jesus não se engana. Jesus fica na igreja conosco assim, mas ele diz assim: olha, pregador, eu te conheço, e adeptos, eu conheço vocês também. Jesus não fica enganado. Quando eu digo, ó Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, Deus diz, eu te conheço. Se eu não disser nada, ele também diz, eu te conheço. De toda forma, você sabe, ele nos conhece porque nós já estávamos com ele antes da fundação do mundo. E do outro lado, ele conhece a qualquer pessoa porque ele é onisciente. Ele conhece tudo. E ele é onipresente.
Engraçado, o povo deveria entender o que é onisciente, onipresente e onipotente. Senão teria que ser diferente. Eu não sei nem falar. Trionisciente? Trionipotente? Seria se fosse trindade? Três? Quer dizer, onisciente, onipresente, onipotente. Onde que você vai com tanta coisa de Santíssima Trindade, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a verdade? Agora, meus irmãos, vamos prosseguir aqui. O irmão Norivan novamente vai me ajudar. Alguns versículos, e você sabe que eu bati o olho aqui, nem todos estáis limpos. Olhei desse jeitinho aqui, ó. Nem todos estáis limpos, a mensagem veio. Nem todos estáis limpos. Agora, é tão duro ser este que não pode ser limpo, e é tão bom ser este. Ora, vós estáis limpos. Como é bom! Vós estáis limpos. Estes eram os 11, mas não todos. Este era o Judas, o não todos. Eu tenho 12 aqui, mas um não pode ser limpo. Um não está limpo. Graças a Deus que Deus nos limpou. Vê para nós a primeira escritura, Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. Sabe o que é limpo de coração? Sem mancha no coração. Tem coração que tem mancha, tem pulmão que tem mancha, tem coração que tem bloqueio orgânico. É o órgão mesmo, coração. Agora nós vamos tratar de um coração limpo. Um coração que você, se pudesse pegar ele organicamente, pegar no coração, ele não tem uma mancha, ele não tem um bloqueio, nem um buraquinho. Ele é limpo, ele é perfeito. Coração limpo. Coração limpo é coração que tem todas as veias próprias para o trabalho, todos os movimentos próprios para o trabalho. Não é coração morto. Coração limpo. Aí está, os limpos de coração. Bem-aventurado os limpos de coração. Senhor, me faça um limpo de coração. Faça um limpo de coração quando eu trato com meu irmão, com a minha irmã. Me faça um limpo de coração quando eu trato com um incrédulo. Me faça um limpo de coração quando eu trato com ímpios. Me faça um limpo de coração quando eu prego sua palavra. Bem-aventurados limpos de coração, porque só os limpos verão a Deus. Limpos, sem mancha. Agora você não é sem mancha porque você é melhor que alguém. Você não é sem mancha porque você fez alguma coisa. Você é sem mancha porque você aceitou o sangue que tira a mancha. Aleluia. Há um sangue, há um cloro divino que não deixa mancha. Eles fazem propaganda. Este sabão tira a mancha. Eu lembro do irmão Brana que uma vez ele viu um sabão, acho que em líquido, e o propagandista estava ali dizendo: esse daqui tira toda a mancha de ovo, de tudo. E ele diz: isso favorece muita mulher, vou levar isso para minha querida, né? E comprou um sabão daquele e levou para casa. E ele diz: bom, antes de eu dar para ela, eu vou fazer o teste primeiro. Ele acostumava a arrumar a cozinha também para a esposa, né? E ele foi fazer o teste com aquele sabão. Chegou lá num prato cheio de ovo, ele jogou o sabão, e o propagandista diz: olha, ele tira o sabão, melhor tira esse ovo, limpa o prato todinho. E o irmão Brano ficou esperando. Ele diz: olha, no final das contas, tinha tanto ovo quanto no princípio.
Ele diz: o que seria se eu dissesse para minha esposa: eu comprei um sabão ótimo para você, você não vai ter que trabalhar muito, isso aqui limpa todos os pratos, é só você jogar esse sabão e limpa os pratos. Ele ia sair envergonhado, porque não limpou nada. E você vai ter que entender que este sabão do homem é igual à igreja do homem. Não limpa, não tira mancha. Você precisa do sabão divino, você precisa do cloro divino. Você pega uma prostituta, um ladrão, um bêbado, você pega um mundano e deixa passar nesta pessoa este sangue, pela fé. Você diz: eu creio que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E você verá eles, quando eles passarem do outro lado deste sangue, brancos como a branca lã, mais alvo que a neve. Mas não tente fabricar um sabão denominacional para lavar irmãos e irmãs sujos do pecado, da imundícia que estamos vivendo neste último século, final de tempo. Ninguém espera mais nada. Busque o sabão divino, ele te limpa. Vós estáis limpos, mas não todos. Que você não seja o não todos, mas que você seja vós estáis limpos. Coloque-se nesse lugar. O sangue de Jesus Cristo pode me limpar. Sou uma pessoa redimível. Redimível. Tem gente que não é redimível, que não tem condição de regeneração, de mudança de vida, de novo nascimento. Você não pode mudar de maneira alguma o Judas para Pedro, mas você não pode pegar o Pedro e fazer dele um Judas. Não pode. Um nasceu filho da perdição, e Pedro nasceu para poder dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Um viveu com Jesus, mas não teve revelação. O outro viveu com Jesus, até dormiu. Hora de oração, ele cochilava, ele dormia, e, irmãos, ele era salvo. Ó, quando é salvo não tem jeito. Dormiu no ministério de Jesus, não vai dormir no meu. Então, no ministério de Jesus, eles dormiram. Jesus aflito, na hora H, e os discípulos dormindo. Os melhores, vamos dizer assim, vamos dizer os melhores daquele que ele carregava. 3 estavam atrás dele: Pedro, Tiago e João. É a fé, a esperança e o amor. Estava ali atrás dele. A fé era Pedro, a esperança era Tiago, o amor era João. Estava sempre com Jesus, mas dormiu. E a fé dormiu, a esperança dormiu e o amor dormiu. E Jesus chegou lá e disse: vocês não vigiam nem uma hora comigo? Mas tem uma coisa: nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Isto é importante porque eles estavam dentro do plano de salvação. A coisa melhor que existe, gente, é saber, ter revelação. Eu estou dentro do plano salvífico. Isto é revelação, você precisa ter. Estou dentro deste plano. Sabe o que quer dizer isso? Nunca eu serei um perdido. Nunca eu serei sujo. E as manchas que eu tiver, ele limpará. Mais um versículo, irmão. O que te limpa? Agora escuta o que é que te limpa. O que me limpa? São João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A única coisa que pode limpar é a palavra. Se a palavra não te limpa, por isso, meu irmão, minha irmã denominacional, se essa pregação não te limpa da Santíssima Trindade, você vai continuar sujo até a perdição. Por quê? A palavra tem que limpar. A palavra tirou a Santíssima Trindade de mim, limpou.
a palavra fez um limpa na minha mente, no meu coração. A palavra é a palavra que te limpa. Não é nenhum homem, não é nenhuma igreja, todo mundo sabe disso. É a palavra. Alguém diz: mas eu tenho a Bíblia. Você tem a Bíblia, mas está aí pregando o Evangelho. É uma mulher que tem Bíblia e está pregando o Evangelho, quando a própria Bíblia diz: fique calada. Tem Bíblia, mas a própria Bíblia que ela carrega diz que ela não deve usar vestimenta de homem, e ela veste a si mesma. Tem Bíblia. Interessante, né? Quer dizer, a Bíblia não está adiantando nada? O que foi? Cadê o resultado do poder da Bíblia? Vocês têm Bíblias denominacionais, todos nós temos Bíblia, e está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa palavra não te limpa do batismo trinitário? Ou, por favor, me mostre uma pessoa na Bíblia que foi batizado na Santíssima Trindade, e eu me retrato das minhas pregações. Me mostre um versículo, e eu largo de pregar o que eu estou pregando. Você quer ficar livre de mim? Ah, seria bom, pastor. Você atormenta a cidade. Quer ficar livre de mim? Mostre-me um versículo na Bíblia onde alguém foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostre um versículo. Tem gente agora que é tão cega. Ô pastor, aqui eu tenho Mateus 28:19. Mateus 28:19 não é batismo, é ordenança. Batismo é Atos 2:38. É ordenança. Ide e ensinai. O povo nem ensina as nações, batizando-as em nome do Pai. Pai não é nome, é em nome do Pai. E você ainda vai ficar agarrado nessa casca aí, minha irmã? Meu irmão, desprende logo, que você sabe, todo grãozinho xoxo agarrado na casca, para onde vai? Para o fogo, né? E você é gente muito boa para ir para o fogo. Essa mensagem está te livrando do fogo. O fogo vai pegar na casca pentecostal. O talo o talo já está seco muito primeiro que a casca, irmão. O talo vai pegar um fogo, a hora que queimar a casca, o talo vai dar só uma lambida. O fogo passa assim no talo e dá uma lambida. Movimento luterano e wesleyano. Mas a casca pentecostal é a que está secando por último, é o que secou por último. O profeta diz que ela já secou. Ele diz: o movimento pentecostal já secou e a vida saiu dele. Os ungidos, ele falou sobre isso. Mas, meu irmão, Atos 20:26, vamos ver como se livra do sangue, como não ter mão suja, pregador, como não ter as mãos sujas. Escuta o que Paulo fala: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. A pregação, a palavra que limpa. Atos 20:26. É a palavra que limpa. A palavra limpa tanto que Paulo diz: ó, depois que eu preguei, olha, vocês de Éfeso, né? Os Efésios, ele diz assim: olha, eu estou limpo do sangue vosso. Depois dessa pregação, porque a palavra limpa. É a palavra que te limpa. Guarde isso. O que é que me limpa? A palavra. Toda a Bíblia Sagrada é para nos limpar. Amém. Vamos ver Romanos 14, verso 20. Romanos 14, 20. Glória a Deus. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tudo é limpo. Interessante, as pessoas acham que não está limpo. Você sabe por que Paulo estava falando isso? Ele estava falando por causa da comida. Porque as pessoas estavam pensando que o reino de Deus era comida e bebida. Então ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens.
Amém? E dentro destes versículos, a gente podia até ler mais, porque tem mais coisa aqui, e eu vou prosseguir, meu irmão. Você já leu? Ele diz: bom é não comer carne. Está falando sobre o comer mesmo, sobre a doutrina de não comer carne e outras coisas mais. Romanos 14, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Paulo sabia respeitar os adventistas do seu dia. Paulo sabia, né? Paulo não dizia assim: ó, eu vou mostrar para vocês que eu posso comer carne de porco, não tem problema. Paulo diz: não, você não come? Tudo bem, eu não como perto de você, mas longe de você. Longe de você eu como. Paulo sabia fazer isso, respeitar a fé do fraco. Tens tu fé? Tena em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Naquilo que aprova. Mas o adventista que não aprova certas coisas, então ele não pode comer, porque senão ele se condena a si mesmo. Se condena. Então Paulo está esclarecendo aqui: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Eu como com descanso, eu como e depois vou chegar lá para mostrar para vocês. Paulo falando, né? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Quem tem dúvida? Se você tem dúvida, não come carne de porco, não. Não come outra carne, não. Você tem dúvida? Você não é aquele que tem fé? Tenha dúvida? Não come, não, porque é pecado. É pecado. Ele diz assim, ó: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Não só é pecado, está condenado. Isso quer dizer, você tem que ser limpo até da carne de porco. Você sabia disso? Porque o porco foi limpo por Cristo. O porco foi limpo por Cristo. Toda a carne imunda foi limpa por Cristo. Eu vou chegar lá. Toda a carne imunda foi limpa. Por que que você não pode crer que foi limpa? Pedro não queria comer aquele lençol de carne imunda que desceu para ele. E a voz dizia para ele: mata, come. Ele diz: não, senhor. Ele falava senhor. Ele sabia que aquilo era Deus, estava mostrando para ele. Nunca entrou coisa comum e imunda na minha boca. Pedro era um judeu que não comia mesmo carne de porco. Ele não comia. Mas ali você vai ver o que a voz disse para ele: não chames de comum e imundo aquilo que eu já purifiquei. Amém? Você não tem esse versículo não, né? Mas você sabe que está na Bíblia. Se alguém tiver, puder me ajudar, tudo bem. Só para a gente deixar para os ouvintes, né? Mas são coisas que vêm aqui de última hora e eu estou usando para vocês também. Escuta aqui: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. É pecado. Eu creio que esse daqui eu não deixei marcado. Deixei 1 Timóteo 4, de 1 a 5, irmãos. Irmão Norivan está me ajudando, vai ler aqui rapidamente para nós. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares. Olha aqui, espera um pouquinho. Olha para vocês ver, São Paulo chamou isso de espíritos enganadores, doutrinas de demônio e apóstatas que fazem isto. São Paulo diz: proibindo o casamento, muitas vezes a igreja faz isso, e ordenando a abstinência, o não comer dos manjares que Deus criou para os fiéis. Olha para vocês verem, Deus criou para os fiéis. Prossiga. E para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Oração. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças.
porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É limpo. Você vê? Pela oração da fé, aquilo é limpo, aquilo é santificado. Mas São Paulo está dizendo aqui, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Seja a carne de qualquer coisa que você queira comer, que você ore a Deus, que tem tanta carne que eu não como também, mas não é motivo de fé, não é motivo doutrinário. Não como porque meu estômago não aceita. Meu estômago só aceita essas carninhas boas aí que nós comemos todo dia, só essas daí. Agora os outros não aceitam. Agora tem gente que come cada carne, come capivara, né? Come coelho, come fazão. Eu só já vi o passarinho, né? Então isso aí, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmão, tudo é santificado. Você tem que ver que Paulo creu tanto no sacrifício de Cristo, que ele disse que quando Cristo morreu, santificou tudo. Santificou. Se você não tem fé, não come, porque você é condenado comendo. Você não tem fé, porque tudo que você faz sem fé é pecado. Tem que ter fé. E você não pode ter fé numa coisa contrária às Escrituras. Então fique com o Velho Testamento e vamos nós do Novo Testamento para a glória. Amém? Esse é o melhor momento para nós. Tem mais um versículo aí, meu irmão? Efésios 5, 27, né? Efésios? É o que falta, né? É isso aí. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Já pensou bem que igreja? Essa é a igreja verdadeira. Olha que o irmão Adriano dos Santos trouxe para nós aqui onde está aquele lençol de animais imundos, né? Atos 10, 11. Se você quiser, Atos 10, 11. É só você ler. Você vai encontrar sobre isso que Pedro cria que aquilo era imundo. E a voz diz para ele: não chames de imundo aquilo que eu já purifiquei. Gente, você tem que crer. O sangue de Jesus Cristo, se purifica uma prostituta, não purifica a carne que eu como? O sangue de Jesus Cristo? Que fé mesquinha você tem? O sangue de Jesus Cristo, que perdoa um ladrão, não purifica a carne que eu como? O sangue de Jesus Cristo, que perdoa um assassino, o salva, não purifica a carne que eu como? Oh, mas vocês estão muito distantes daquilo que é a realidade do poder de Deus. Você tem que ver que no Velho Testamento havia proibição de tudo isto, tudo aquilo era sombra de Cristo. Se você não tiver a palavra para te limpar hoje, você pode largar de comer carne de porco, você é imundo do mesmo jeito. É a palavra que te purifica. É a palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. São João 15:3. É a palavra que te limpa. Se não tem a palavra, você diz: eu tenho a palavra, mas você acha que não pode comer carne de porco, que tem que guardar sábado, quando a Bíblia mesmo informa. São Paulo informa isso em Gálatas capítulo 3. Receio que tenho trabalhado em vão por vós. Vocês estão guardando dia, meses e anos. Receio que eu tenha trabalhado em vão para vocês. Por isso Paulo não era um adventista. Paulo não guardava o sábado. Você vai ver isso. Porque Paulo não tinha doutrina nem de guardar sábado, nem de guardar domingo. Como William Branham também não veio com doutrina nem de guardar sábado, nem de guardar domingo, porque não tem doutrina. Você tem que saber que o sábado no Velho Testamento era uma sombra de Cristo. Uma sombra. O sábado no Velho Testamento é descanso físico. O sábado no Novo Testamento é Jesus Cristo, o descanso da alma. Agora que você recebe o Senhor Jesus, você é limpo, corpo, espírito e alma. No Velho Testamento você tinha sangue de bodes e de cordeiros que cobria o seu pecado. No Novo Testamento você tem o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que não cobre o pecado, dissipa, desintegra com o pecado.
lança para a origem, que é Satanás, o originador do pecado. Quando você crê no sangue de Jesus Cristo, o que o sangue de Jesus pode fazer com o meu e com o seu pecado é pegar nossos pecados assim, dissolvê-los e mandar para Satanás. É o que o sangue pode fazer, porque o sangue me limpa e te limpa. Amém? Bom, o irmão já leu, mas eu vou ter que passar novamente aqui para me terminar esse ponto de Efésios 5, 27. Vamos terminar aqui, porque aqui é a igreja, né? É isso mesmo? Isso daqui, eu já falei muito esses versículos aí, mas você tem preparado aí? Se você tiver preparado, você lê para mim 1 João 1, 8 e 9, para você ver o que pode fazer o sangue de Cristo, gente. Limpar. Tem uns que podem ser limpos, outros não podem. Foi Jesus que falou: vós estáis limpos, mas não todos. E Judas ficou no ministério dele aquele tempo todo. Por que não foi limpo? Porque morreu e não foi limpo, porque não podia ser limpo. Porque tem gente hoje que não é limpa, porque tem gente hoje que não converte. Não converter, irmãos, não quer dizer apenas ser lá do mundo, mundano. Oh, gente, o povo não entende a Bíblia. Não converter é crer ainda em Jesus. Crer em Jesus. Você vai ver isso. É você ser justificado. É você chegar até a santificação. A santificação. A questão de não ser limpo é não poder receber o batismo com o Espírito Santo, que é Deus morar em você. Não é língua estranha na sua boca, não. Não é cura de enfermos na nossa boca pela palavra, não. É Deus morar em você. Isto que é batismo com o Espírito Santo, que Judas não pode receber. E que nenhum pregador como Judas pode. E que nenhum pregador descartável, como 70 que foram usados poderosamente de cidade em cidade, pregando o evangelho, mas era pregador descartável. Terminou o ministério, Jesus falou: agora eu vou mostrar para onde eles vão. Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Eles olharam para o outro: irmãos, vamos embora. Pronto, descartaram. Com uma mensagem, mostrou que eles eram descartáveis. Uma mensagem vai te descartar, meu irmão, minha irmã. Uma mensagem. Hora terrível a hora que nós estamos vivendo, porque estamos perto do rapto, e tem aqueles que podem ser limpos, e tem aqueles que não serão limpos de maneira alguma, e tem aqueles que são pregadores descartáveis. Agora é muito bom. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Vocês veem o que o sangue pode fazer por nós. Para apresentar a si mesmo, é interessante o que Jesus faz. Efésios 5, 26. Para santificar, falando da igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É só assim para limpar a igreja. Para apresentar a si mesmo. Deus lava a igreja para apresentar para Ele mesmo. Ele não vai apresentar para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa. Não, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Quer dizer, ela é limpa. Porque aquele que é limpo, ele é sem mancha, é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ela é irrepreensível diante de Deus. Apocalipse 22, versículo 11. Escute: quem é injusto, faça injustiça ainda. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Porque não tem jeito de limpar. Quem é sujo, não tem jeito de limpar. Suje-se ainda. Mergulhe mais no mundo. Mergulhe mais no pecado. Suje-se mais. Faça como uma porca entrando no lamaçal. Suje-se mais. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo,
seja santificado ainda. Santo é o limpo, é o separado. Seja santificado, seja limpo ainda. Se é limpo, Senhor, o Senhor já me limpou, continue limpando-me ainda. Fiquemos de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos alcançar esta limpeza pelo sangue. Não há sacrifício de homem mortal que possa purificar o pecador, mas o sacrifício foi de Deus. Deus feito carne, Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo nos comprou com o seu próprio sangue. Aleluia! Tirando as manchas, tirando as nódoas da nossa vida e fazendo-nos uma bênção. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sangue precioso. Inocente, minha vida estava em densa escuridão, mas o sangue de Jesus me deu perdão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este sangue tem poder para salvar. Este sangue tem poder para libertar. Esse sangue pode remir o pecador. Este sangue é o sangue de Jesus. Se você ainda não foi agraciado com este sangue, venha enquanto é tempo. Ele pode te limpar. Vós estáis limpos, mas não todos. Seja você um dos que estão limpo pela palavra. A palavra te limpa, o sangue te santifica. O Espírito Santo vem morar numa casa limpa. Seu corpo tem que ser limpo, sua alma
tem que ser limpa para que Deus possa morar. Deixe-o habitar em você enquanto é tempo. Seja limpo pela palavra. Deus te abençoe. Abraço um outro. Vamos em